Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 do mês de abril do ano de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Provérbios, capítulo 5. Livro de Provérbios, capítulo 5. Provérbios é depois do livro de Salmos. Se você abrir no meio da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, em seguida, Provérbios, capítulo 5. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, esta é a tua palavra de ensinamento, ó Deus. Que o Senhor venha nos ensinar por esta palavra, para que possamos vencer as tentações deste mundo, a combater o bom combate da fé e um dia poder entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Senhor, toma em tuas mãos cada vida que vai ouvir esta palavra. Fale aos corações de cada um, Senhor. Desvenda os seus olhos para que a tua palavra entre nos seus corações, para que o inimigo não venha arrebatar a semente da tua palavra, mas que ela venha produzir a 30, 60 e a 100 por um. Toma em tuas mãos cada vida, ó Senhor Deus poderoso, que o teu Espírito fale aos corações, meu Deus. Aqui é o homem pregando, Senhor,
Mas aí do outro lado é o teu Espírito Santo que está falando ao coração de cada um. Seja glorificado, Senhor, e que o teu reino avance a cada vez mais. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus deu para Salomão uma sabedoria o qual nunca houve. Sabedoria esta que ficou registrada aqui neste livro, a Bíblia Sagrada. Deus lhe deu o conhecimento que está registrado aqui neste livro para o nosso ensino, para que possamos ser varões perfeitos, varoas perfeitas, no pleno conhecimento da verdade, para que da palavra de Deus jamais nos desviemos. Diz aqui em Provérbios 5, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Deus dá o conselho para você vencer as tentações e não cair na cilada do diabo e cometer o adultério. Versículo 6 diz: ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. É o conselho de Deus. Talvez você esteja sendo tentado a aproximar da porta da casa dessa pessoa, a se aproximar dessa pessoa, talvez no seu trabalho. A hora de almoço, você se encontra, vocês conversam, e o inimigo está armando um laço para poder te derrubar. Talvez você converse sem malícia, mas sempre num lugar reservado, longe de todos. E aí está entrando a cilada do inimigo. Deus está te avisando por esta palavra, para que você não dê aos outros a tua honra no fim. Se você cair nesta cilada, se você cair nesta tentação, diz aqui a palavra de Deus. Versículo 9. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. E Apocalipse 21, versículo 8. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Talvez você esteja para cair neste pecado, mas Deus está te alertando por esta palavra. Foge desta pessoa. Fugir da prostituição. Fugir de todo o pecado como fugiu José. Como Paulo aconselha para Timóteo a fugir dos desejos da mocidade. Fugir dos desejos da mocidade. Aqui mesmo no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20 diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares,
te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. A mulher estranha, ela elogia, ela lisonjeia, não só a mulher estranha, mas essa palavra também é para os homens, para as mulheres. O homem estranho, os seus lábios destilam favo de mel, palavras doces como favos de mel, mas o fim é amargoso como o absinto. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Em outra versão diz, não se prenda com as suas olhadelas, não se prenda com os seus olhos. Ela seduz, a mulher adúltera, ela anda à caça de vida preciosa, ela seduz, ela quer destruir a sua vida, ela não quer você, ela não te ama. A Bíblia diz que loucura é mulher apaixonada, ela só quer ter uns segundos de prazer, uns minutos de prazer, e depois destruir a tua vida, porque esta pessoa está sendo usada pelo diabo para te derrubar. Assim como o Satanás entrou no coração de Judas para atrair Jesus, e depois o mesmo diabo levou Judas para se enforcar. E quando Judas caiu lá onde estava preso na corda, na árvore, rompeu a árvore, e ele caiu no precipício, e a sua barriga rompeu pelo meio, seu corpo partiu em dois. O diabo cegou a mente de Judas. Diz a Escritura que Satanás entrou no coração de Judas e o enganou. A mulher adúltera e o homem adúltero só quer um segundo de prazer. Depois que matar a tua vida espiritual, ele vai embora. Ele cega. Deus está te alertando, meu irmão e minha irmã, não caia nesta cilada. Foge. Essas conversas que você tem vivido, essas conversas, que você fica flertando com esta pessoa, você fica conversando, seduzindo em palavras pela internet, pelas redes sociais, você está flertando com esta pessoa, você está correndo perigo de vida, de queda, e é grande a ruína. Depois você vai ver aqui nesta palavra sobre a vida de Davi, o fim que aconteceu na vida de Davi. E Deus diz aqui em Provérbios 6, versículo 26, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça de preciosa vida. Salomão diz que a mulher prostituta, o máximo que ela chega a pedir é um bocado de pão, ou seja, ela vai pedir o quê? Um dinheiro para pagar pelo seu programa. Mas a mulher adúltera não. Ela anda à caça de vida preciosa. Por que isso? Porque a mulher adúltera, ou o homem adúltero, quer destruir o seu casamento. Vai te lisonjear com palavras. Talvez você esteja vivendo um confronto dentro da sua casa, brigas, confusão. Mas ele vem como jardineiro. Ele vai podando o seu jardim, podando a sua árvore. Não que seja o jardineiro, não quero dizer isso. Mas o diabo ele pode estar usando até o teu jardineiro. E vai podando o seu jardim, podando a sua árvore. Mas o diabo pode estar usando esta pessoa para chegar à tua vida e te cantar. Porque o seu casamento pode estar em crise, discussão, briga. E ele entra sorrateiramente. E por trás desta pessoa está o diabo te lisonjeando com palavras. Mas por que seu marido não te dá carinho? Nossa, mas você é tão bonita, por que ele não te dá carinho? Por que teu esposo te trata desse jeito? Ah, mas por que a sua esposa grita com você, te trata assim? Vocês não têm mais... E começa a entrar neste assunto. E ali por trás está o diabo. A serpente. Usando o jardineiro, como pode usar qualquer pessoa. Como pode usar qualquer pessoa. Eu não vou dizer nomes aqui, por questão de ética, por respeito às pessoas.
Mas o diabo usa qualquer pessoa, qualquer um. Na hora que a pessoa está em contenda, no seu casamento, em crises, ele usa pessoas para destilar palavras como favos de mel. As palavras são um doce bocado. E começa a te elogiar. E começa a te seduzir para prender a vítima. Para depois que usar a pessoa, ele foge. Ele conseguiu destruir. E vai embora. Quando não, acontece uma tragédia. Quantos casos que nós vemos aí noticiando na mídia? Traições, amantes, adultérios. E você vai ver aqui nesse capítulo 7 o que diz a Bíblia a respeito disso. Neste capítulo 6 e 7. Continua dizendo a palavra de Deus. Porque a mulher adúltera, ela anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Quer dizer, vai brincar com o pecado sem que tenha acontecido alguma coisa? Sem que você venha sofrer as consequências? Ou andará alguém sobre as brasas sem que os seus pés se queimam? Tem até alguém que pode até andar sobre as brasas. Talvez o seu pé está até calejado. A pessoa consegue andar em cima de vidro, consegue andar em cima de brasas, mas com o pecado não. A Bíblia diz que aquele que o homem semear, Gálatas 6, ele vai colher, vai ceifar. A pessoa pode até andar em cima das brasas, andar em cima dos vidros e não se cortar, mas quem mexe com fogo se queima. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não ficará inocente. Não ficará inocente. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome? Tendo fome. Mas encontrado pagará 7 vezes tanto. Dará toda a fazenda, toda a sua riqueza de sua casa. O que adultera com uma mulher, diz aqui a Bíblia, Provérbios 6, versículo 32, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz, destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Diz que o marido não perdoará no dia da vingança, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes, ainda que dê muitos presentes para o marido que foi traído, ele não aceitará, ele vingará da traição, do adultério. E quantos casos que nós vemos na mídia, homicídios, traições, crimes, adultérios, por causa do adultério. Ocorrem tragédias, desastres na família, ocorre todo o mal. Assim aconteceu na vida de Davi. Davi estava passeando no palácio. Naquele dia ele não foi à guerra. Naquele dia Davi ficou no palácio. E passeava Davi no palácio. Até que olhou para uma mulher que estava tomando banho na piscina e estava nua, chamada Batseba. Essa mulher estava nua e o rei estava passeando no seu palácio. E ele fixou os seus olhos naquela mulher. Ele viu que aquela mulher era formosa, era atraente. Meus irmãos, o diabo não dorme. O diabo não é como nós. Ele é espírito. Eles não dormem, não precisam dormir como nós, seres humanos. Então ele está sempre armando as ciladas. Davi talvez estivesse já olhando para essa mulher já há muito tempo. Talvez não fosse somente daquele dia que Davi estava observando aquela mulher.
O desejo de Davi por Batseba já tinha entrado no seu coração, talvez há muito tempo. Mas aquele dia o diabo já tinha armado uma cilada para derrubar Davi. Davi já tinha no seu coração o desejo por essa mulher casada. Ele sabia que ela era casada. Quando mandaram trazer a mulher, dizia ela é mulher de Urias. Mas ele estava cego de paixão. E a Bíblia diz que loucura é mulher apaixonada. E Davi estava cego de desejo por essa mulher. Talvez foi por isso que ele não foi à guerra. Talvez ele já tenha premeditado no seu coração já encontrar com essa mulher, porque Urias estava na guerra. Então ele resolveu ficar porque ele sabia que ia ter uma chance de agarrar essa mulher, de ter essa mulher. E foi assim que ele fez. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ou seja, quem tenta o ser humano é Satanás. Versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela cobiça, pelo desejo desenfreado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Gera a morte espiritual e muitas vezes até a morte física. Diz que o marido não vai aceitar os presentes no dia da vingança. Davi premeditou este adultério. Davi já estava de olho em Batseba. Mandou Urias, vai para a guerra, Urias. Vão todos, eu vou ficar aqui no palácio. Hoje eu estou de folga. Mas mal sabia Davi que Satanás tinha armado a cilada. Um homem segundo o coração de Deus caiu na cilada do inimigo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, não vos sobreveio tentação senão humana. As tentações que passamos são humanas. Elas nascem dentro de nós mesmos. São os olhos a lâmpada do corpo, diz a Escritura. Se teu olho for bom, todo o teu corpo será luz. Se teu olho for mau, todo o teu corpo terá trevas. E olhe para que a luz que há em ti não sejam trevas. Os olhos são as janelas da alma. É através deles que entra o pecado. Em João capítulo 9, versículo 40, diz que o cego passou a pecar. Aliás, até gostaria que você me acompanhasse aqui. Eu achei muito interessante essa palavra que o nosso Senhor Jesus falou. Quando ele curou o cego, no capítulo 9 de São João, versículo 41, diz: disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, enquanto o cego não via, ele não tinha pecado. Mas quando ele passou a ver, ou seja, quando a pessoa vê, ela começa a entrar o pecado no seu coração. Porque o pecado ele começa pelos olhos. Por isso que Jó fez um concerto com os seus olhos, em Jó capítulo 31. Jó fez um concerto com os seus olhos. Ele diz, como pois eu fixaria os meus olhos numa virgem? Por que eu vou fixar os meus olhos numa mulher formosa, bonita? Sou casado. Por que eu vou ficar olhando? A mulher passou por mim, eu vou olhar ela de novo? Eu vou medir o seu corpo? Por que eu vou ficar perdendo o meu tempo olhando para uma mulher? Por que a mulher vai ficar perdendo o seu tempo olhando para um homem? Para ver o seu porte físico? Vai ficar cobiçando? Vai entrar o pecado. Por isso que Jó fez um concerto com os seus olhos. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas?
Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ou seja, Deus ele está vendo tudo que nós estamos fazendo aqui. Não tem como escapar de Deus. Ele conta os nossos passos. Ele vê tudo que nós fazemos aqui. Você vê o perigo do adultério? Segue aqui em Provérbios 7 também, para completar esta mensagem. Provérbios capítulo 7 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras. Deus aconselhando de novo. Filho meu, guarda as minhas palavras, toma juízo. Filha minha, toma juízo. Foge das tentações, foge dessas conversas no trabalho, este flerte, esse sorriso, essas brincadeiras. Cuidado, isso é um perigo para a queda. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei como a menina dos teus olhos, como a menina dos teus olhos. Guardar a palavra de Deus como a menina dos teus olhos. Você não protege teu olho? Quando alguém vem tentando levantar, às vezes assim, vai colocar o cotovelo sem querer em você, você não protege teus olhos? Ou quando vem o vento, a areia? Ali não está a menina do olho? Assim é a palavra de Deus. Ela tem que estar guardada dentro do nosso coração. Protegida. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Aí ele fala aqui no versículo 5 do Provérbios 7, de Provérbios 7. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras. Então a pessoa que quer adulterar, caçar a presa, a primeira coisa que ele vai fazer é elogiar. Lisonjeia, este é o perigo. A pessoa passa a lisonjear. Você está tendo crise no teu casamento? Aí aquela pessoa que quer destruir o teu casamento, ela vem com palavras de lisonjas. E muitas vezes essa pessoa nem sabe por que está fazendo isso. Está sendo um instrumento do diabo ali. Está sendo usada pelo inimigo. E começa a te elogiar. Nossa, mas você é uma pessoa tão bonita. Você é uma pessoa tão simpático, tão simpática. Nossa, mas o teu marido não vê isso em você? A tua esposa não vê isso em você? E começa a te elogiar. Elogios que muitas vezes você não recebe do teu marido. Ou você não recebe da tua esposa. Às vezes nem lembra do teu aniversário. Mas isso é uma coisa rotineira, acaba virando rotina. E faz parte do casamento. Muitas vezes acontece isso. Ninguém é perfeito. A rotina do trabalho, às vezes criação dos filhos, preocupação com tantas coisas, enfermidades. E aí o casamento ele cai em rotina. É comum isso acontecer. E aí vem o Dom Juan. Aí ele vem seduzindo. Diz que por uma prostituta o máximo que você paga é um pedaço de pão. Mas a mulher adúltera ou o homem adúltero anda à caça de vida preciosa. Que é uma vida preciosa para destruir. Que você está tendo uma falha, um problema no teu casamento, o diabo vem usando a pessoa para te elogiar. Para te elogiar. Mas por trás disso está a serpente. Querendo destruir o teu casamento, acabar com a tua vida. Para que você venha gemer no fim da tua vida. Meu irmão e minha irmã. Este é o conselho de Deus. É o conselho de Deus para as nossas vidas. Foge dessas pessoas. Não conte a sua vida particular para ninguém. Se você estiver desabafando a tua vida, as brigas que você tem no teu casamento, as contendas, e você fica desabafando com esta pessoa, criando uma intimidade com esta pessoa, vai terminar mal. Vai terminar em queda. E a grande a queda. Deus está te alertando, foge destas coisas. Foge destas coisas. José fugiu da mulher de Potifar.
José fugiu daquela mulher. Ele não ficou com aquela mulher. Ele fugiu, ele tinha todo o poder na casa de Potifar, diz a Escritura. Mas José fugiu, ainda que foi preso porque esta mulher o incriminou como se ele tivesse estuprado ela. Mas José fugiu dessa mulher. Aqui em Gênesis 39, do versículo 7 em diante, diz: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Quer dizer, inclusive até ela, né? Ela já se lançando nos braços de José. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Aliás, José aqui, né? José fala: porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, e disse à mulher do seu senhor, perdão, li errado aqui. Foi José que falou para a mulher. E disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Aqui é José falando. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. José falando para a mulher de Potifar. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como, pois, eu faria este tão grande mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, o diabo não desiste. Aqui diz que a cada dia, no caso de Sansão, Dalila o importunava todo dia. E aqui a mulher de Potifar, a cada dia ela procurava José. E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava lá. O inimigo preparando uma cilada para José. Ninguém da casa estava lá. Ela já premeditou tudo. Eu vou mandar todo mundo embora e vou ficar sozinha com esse homem. E hoje ele vai ceder à tentação. Hoje ele vai cair nos meus braços. Assim pensava a mulher de Potifar. A casa estava vazia, como Davi estava no palácio sozinho naquela hora. Meus irmãos, é nessa hora que o diabo trabalha. Quando estamos sozinhos, quando você está sozinho diante do computador, quando você está sozinha com este homem aí, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, quando você está sozinho com esta mulher, é quando estão a sós que a serpente lança os dardos inflamados. Assim estava também na vida de José. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava lá. Uma cilada. Versículo 12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, ela tocou em José. Ela tocou em José. Talvez esta pessoa já tenha tocado em você, te seduzindo. Mas veja o que José fez. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. Deita-te comigo. E o que José fez? E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Foge. Foge do pecado. Não tem como você enfrentar o pecado e vencer. Ninguém pode vencer a tentação, a não ser que fugir dela. Paulo aconselhou a Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Foge, Timóteo, desses desejos. Foge, minha irmã. Foge, meu irmão. Não destrua a tua vida no fim. Não queira gemer no fim da tua vida e dizer: como aborreci o conhecimento, como aborreci a instrução. Aí a pessoa geme no fim da sua vida, destrói o casamento e não tem como voltar mais atrás. Depois que o leite é derramado, acabou.
E Provérbios 7, versículo 5 diz: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um mancebo falto de juízo, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro. Olha como a mulher se oferece, ou pode ser o homem também que se oferece. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. É astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa. Não paravam em casa os seus pés. Não para em casa. Fica de casa em casa, vai para um lado, vai para o outro. Esse é o perigo da queda. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Hoje eu fui na igreja. Já cultuei a Deus. Já paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente. Com muito cuidado eu vim te procurar. Com muito cuidado, eu já estava planejando tudo isso. Eu vim com diligência, já premeditei tudo. A buscar a tua face e te achei. Olha, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, ela não chama nem de meu marido. Ela diz: o marido não está em casa, aquele homem está viajando. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Ela até sabe o dia que ele vai voltar. Seduziu-o com a multidão das suas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. O próprio Satanás por trás dessa mulher. Assim como ele usou a serpente para seduzir Eva, e fez com que Eva olhasse para aquela árvore e visse que era desejável aos olhos, boa para se comer. Assim Satanás também seduz usando pessoas para fazer isso. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro. O matadouro tem aquela espingarda, é um tipo de uma espingarda. É um tiro que o boi leva, uma perfuração no seu crânio, no corredor da morte. E ali ele morre, no matadouro. Assim é aquele que comete o adultério. Assim é aquele que se deixa seduzir pela mulher estranha. Assim é aquela que deixa-se seduzir pelo homem estranho. A Bíblia diz que é como um boi que vai para o matadouro. Ele não diz que é como ovelha que vai para o matadouro, como um cordeiro. Mas ele diz que é como um boi. Por que como um boi? Porque o boi, ele não se submete à voz do pastor, como a ovelha. Então a ovelha, ela anda com Cristo. Ela se submete ao seu senhorio, mas o boi não. O boi é selvagem. Ele não quer saber de ninguém mandando na vida dele. Então a Bíblia diz que é como um boi. Ele quer viver para si, não quer ter o seu pastor como o seu senhor, não quer ser ovelha, então vai ser boi. E o boi ele vai para o matadouro. Lá ele leva um tiro na cabeça e morre. E vai para o abate. Assim acontece na vida daquele também que se deixa seduzir pelos lábios da estranha ou do estranho. E segue-a logo, como boi que vai ao matadouro. E como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço,
e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. Dai-me ouvido, filhos. Estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Esse é o fim daquele que comete adultério. Davi sofreu as consequências do adultério. Ainda que no Salmo 51 Davi se arrepende, Deus o perdoa do seu pecado. Deus perdoou Davi do adultério. Ele foi perdoado por Deus. Davi foi salvo. Mas perdeu 4 filhos. Davi perdeu 4 filhos. Houve um incesto na sua casa com Aminon e Tamar, os seus 2 filhos. O filho de Davi com Batseba, o primeiro, morreu. E depois o outro filho de Davi morreu pelas mãos de Salomão, porque queria o reino de Salomão, e Salomão o matou. Aminon também morreu, e Absalão também morreu. Morreram 4 filhos de Davi, e as suas mulheres foram dadas aos estranhos, para cumprir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, da maldição da lei. O que Davi fez em oculto, Deus os colocou às claras. Deus coloca às claras. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 27 em diante, ele diz, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, no seu coração já cometeu adultério com ela. É olhar para a mulher, ou a mulher olhar para o homem e desejar, imaginar, fazendo coisas com esta pessoa, já no coração cometeu adultério. E se a pessoa morre nessa condição, perde a sua alma. O fim de Davi foi triste. Davi caiu nas ciladas do diabo. Um dia em que todos foram à guerra, talvez Davi também tivesse já premeditado isso, para que eles fossem à guerra como a mulher de Potifar e ficasse sozinho no palácio. A Bíblia não diz que apareceu alguém para conversar com Davi no palácio. Talvez ele mandou a sua mulher passear e ficou sozinho na casa, porque ele já estava planejando sair com a mulher de Urias, Batseba. A Bíblia não diz esses detalhes, mas é o que nós podemos imaginar. Porque se tivesse alguém no palácio, ou seja, a mulher de Davi, os filhos, estariam ali perto de Davi, mas Davi estava sozinho. Davi já estava premeditando tudo isso. Mandou chamar a mulher de Urias. Ele sabia que ela era casada. Falaram que ela era a mulher de Urias, casada, mas ele não se importou. Ele já estava flertando com ela. Ele já estava paquerando essa pessoa. Cuidado, meu irmão. E cuidado, minha irmã. O pecado, ele começa pelos olhos. Ele começa no coração, pelo que entra pelos olhos. Para você vencer tudo isso, Deus nos ensina. Aqui em Romanos, capítulo 8. Deus nos ensina a vencer esta tentação. Romanos 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui em Gálatas capítulo 5 também diz, versículo 16, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Jesus disse para os seus discípulos que adormeceram: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, para vencermos as tentações, só tem um meio: andar em espírito e fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade, fazer como fez José. José deixou a sua roupa nas mãos da mulher de Potifar e fugiu. Não queira enfrentar a tentação. Você acha que você vai pregar para esta pessoa? Você vai cair nos braços dela. Você vai cair nos braços dele. Não tente enfrentar a tentação que você vai perder. Foge dela. A Bíblia diz para fugirmos da aparência do mal. E se alguém ver você conversando com essa pessoa, o que ela vai pensar? Você está dando mau testemunho? Você tem que fugir da aparência do mal. Você não pode ficar sozinha com esta pessoa. Você não pode ficar sozinho com esta pessoa. Que você vai acabar caindo nas tentações que o diabo está planejando. Deus está nos ensinando por esta palavra a vigiar. Ele diz primeiramente para nós vigiarmos e depois orarmos. Vigiar a todo tempo, é ficar esperto com as coisas. É ficar esperto com os elogios que você recebe. É ficar atento a tudo que você ouve e fugir. Não tente ser super-herói. Ninguém consegue vencer Satanás se ceder à carne. Jesus estava com fome no deserto 40 dias. O diabo falou para ele: olha, se tu és filho de Deus, dá ordem para essas pedras se transformarem em pães, mata o teu desejo da tua carne, sacia a tua fome. Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo vai colocar pessoas na tua frente, a hora que você estiver com mais fome. A hora que tiver alguma situação difícil na tua casa e você não tiver mais o carinho da tua esposa, ou a esposa não tiver mais o carinho do esposo, tiver naqueles dias de frigidez, naqueles dias frios, em que o casal já não tem relação, por algum problema de saúde. O inimigo coloca ali o prato de lentilhas para tentar te derrubar. Foge. Você só vai vencer esta tentação fugindo. Se você não pode vencer as tentações pela internet, então tira da tua casa este computador. A Bíblia diz: se teu olho te faz pecar, arranca ele de ti, porque é melhor entrar no céu sem um do teu olho do que ter todo o teu corpo e ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se teu olho está te fazendo pecar, ele diz, não é para arrancar os olhos, é para deixar de olhar para este lugar. Se você não pode controlar o seu computador, então tire ele da tua casa, mas salve a tua alma. Se você está flertando com esta pessoa, ou está sendo seduzido ou seduzida por esta pessoa, foge. Foge dessas más conversações. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Um diálogo que Eva teve com a serpente, ela foi seduzida, e Adão e Eva eram perfeitos. Eles eram perfeitos. Eles não eram como nós, eles eram perfeitos. Eles não tinham pecado. Eles andavam nus, não tinham pecados, malícia. E foram enganados por Satanás. Sansão foi enganado por Satanás. Davi foi enganado por Satanás. O profeta novo foi enganado por Satanás. Meus irmãos, a Bíblia diz: aquele pois que cuida estar em pé, olha para que não caia. Aquele que pensa que estar em pé, olha para que não caia.
Preencha o teu casamento, meu irmão e minha irmã, em todas as áreas. Não deixe as áreas vazias. A Bíblia diz aqui em Provérbios: sacie em todo o tempo. Sacie em todo o tempo, diz aqui. Diz aqui em Provérbios 5, versículo 15, Provérbios 5, versículo 15. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Versículo 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te no teu casamento. Alegra-te no teu casamento. Leva a tua esposa para sair. Saia com teu esposo. Saia com a tua esposa. Passeiem juntos. O cordão de 3 dobras será mais forte. Os dois estando unidos, o casal estando unido, o diabo não entra. Fortaleça o teu casamento. Se reconcilie com teu esposo. Se reconcilie com a tua esposa enquanto há tempo. Não deixe o inimigo entrar no meio do teu casamento. Ele quer destruir a tua vida, o teu casamento, para que você venha gemer no fim. Se una com teu esposo, minha irmã. Se une com a tua esposa, meu irmão. Se unem. Seja para ti só o teu manancial. Seja para ti somente, não para o estranho e não para a estranha. Fuja de toda a impureza, fuja da imoralidade, fuja da internet se você não consegue dominar. Não coloque este lixo pornográfico no meio do teu casamento, isso vai trazer destruição para o teu casamento. A Bíblia diz que Deus julgará os impuros. Hebreus 13, versículo 4, que o leito conjugal tem que ser sem mácula, sem mancha, sem pornografia, sem sodomia, sem imundícias, num casamento, para que Deus venha abençoar. Peça para Deus abençoar o teu casamento. Peça para Deus dar graça no teu casamento, Ele faz isso. Deus abençoa o casamento. Peça para Deus mudar a tua vida, transformar o teu casamento. Peça para Deus colocar amor no teu coração para que você sinta amor pelo teu esposo. Peça para Deus colocar amor no teu coração para que você sinta amor pela tua esposa. Não tenha vergonha de se aproximar de Deus, meu irmão e minha irmã. Se você não tem desejo pelo teu esposo, peça para Deus que Ele vai colocar desejo no teu coração. Deus é o Deus da vida. É o Deus que abençoa aqueles que o temem. Ele quer livrar das ciladas do inimigo. Diz lá em Malaquias que o Senhor Deus, Ele repudia o divórcio. Deus é contra o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus te deu esta mulher, meu irmão. Deus te deu este homem, minha irmã. Então vivam um para o outro. Orem juntos. Saem juntos. Passeiem. Faça uma viagem com a tua esposa. Se unam. Foge das ciladas do inimigo, das más conversações. Não perca o seu tempo conversando com esta pessoa. Isso não vai terminar bem. Vigie em todo o tempo e Deus abençoará o teu casamento. Deus abençoará e vai cumprir a palavra de 128 de Salmos. Feliz será o homem que teme a Deus. A sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Deus vai fazer da tua esposa uma mulher virtuosa. Deus vai fazer da tua esposa uma mulher virtuosa. Deus vai abençoar o teu casamento. Quando você sair dessas ciladas do inimigo, quando você fugir destes flertes, dessas conversas fiadas.
Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos faz pessoas vencedoras. Senhor, livra-nos da tentação, de cair na tentação. Guarda os nossos pés para que as nossas pegadas não vacilem. O Senhor diz na tua palavra que nós temos que vigiar em todo o tempo, orando no Espírito. Que assim o Senhor faça na vida de cada um de nós, porque aquele que pensa estar em pé, olha para que não caia, ou seja, vigia para que não caia. Foge dos desejos da mocidade, foge da tentação como José fugiu. Senhor Deus de Israel, guarda as nossas almas em tua mão. Guarda estes casais, meu Deus, esses casamentos, ó Pai. Abençoa os casamentos que estão em brigas, em contendas, que não tem mais desejos, mais amor. Senhor, coloca o desejo, coloca o amor. O Senhor diz, não vos priveis um ao outro, em 1 Coríntios 7, a não ser com mútuo consentimento para vos aplicardes a oração, mas depois ajuntardes outra vez para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ó Senhor Deus, aqueça esse casamento, aqueça, Senhor, este casamento, porque o Senhor os abençoou quando o Senhor fez o homem, e da costela do homem o Senhor fez a mulher. O Senhor diz, multiplicai e enchei a terra. O Senhor os abençoou ali. Abençoa também estes casais, meu Deus, e liberta das tentações, e liberta das ciladas do inimigo. Receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.